Quarto ciclo de matéria para discutir com vocês, ciclo da água. Qual a importância da água para os seres vivos? Aê, fala sério, né? Teve uma aula inteira, bem dizer, para falar sobre a importância da água para os seres vivos. Simplesmente, ela é a substância química mais abundante na matéria viva. Simplesmente, né, moçada? A água equivale a 75% a 85% das células. A água, né, gente? Ela é o meio para reações químicas, uma vez que a água é solvente universal. Todos os componentes celulares estão dissolvidos na água. Todas as reações químicas que acontecem num ser vivo acontecem em meio aquoso. Ela, moçada, é meio para transporte de substâncias químicas. Daí você pega, por exemplo, que sangue é a base de água, que seiva é a base de água. Gente, ela confere estabilidade térmica, né? Afinal de contas, a água tem um alto calor específico, né? A água tem dificuldade de variar de temperatura e mantém a estabilidade térmica dos seres vivos. Ou seja, a água extremamente importante, não existiria vida sem água. E quando, moçada, a gente fala em água, principal reservatório de água no planeta é exatamente a água líquida lá nos oceanos. A gente comentou com vocês algumas vezes, né, que na verdade a Terra ela tem mais água do que terra, né? Talvez devesse ser chamado de planeta água nesse aspecto, porque 71% da superfície do planeta é coberto por oceanos, apenas 29% por terra firme, por áreas continentais, ou seja, tem muito mais água do que terra. Além, claro, né, de nos oceanos, você vai ter água em lagos, em rios, em lençóis freáticos, que quando são muito grandes podem ser chamados de aquíferos e daí por diante. Então, fonte primordial de água no planeta. Ô moçada, a água evapora. Uma vez que a água evapora, a gente passa a ter vapor de água na atmosfera. E esse vapor de água na atmosfera, ele pode voltar na forma de chuva, né? Precipita, forma chuva, e a chuva pode cair diretamente sobre os oceanos, os lagos, os rios. Entretanto, a chuva, ela pode percolar. O termo, moçada, percolação, diz respeito à infiltração da água no solo. Uma vez que infiltra a água no solo, a água então vai bater em lençóis freáticos, aquíferos, e daí então pode bater em oceanos, lagos, rios, e daí por diante. Só que, gente, vapor de água não necessariamente vai voltar como chuva, precipitação líquida. Pode voltar como neve, precipitação sólida. Ou, mais raramente, granizo, né? Na forma lá de gelo. Essa neve, esse granizo, quando caem, podem ou não se acumular em geleiras, e quando a neve, o granizo, a geleira derrete, você vai ter então que volta para a água líquida, volta, moçada. Tô agoniado aqui porque tá fora do círculo, hein? As neuras do Landim, beleza. Então você tem lá, opa, voltando lá para a água líquida. Toda essa primeira parte do ciclo da água é chamada de pequeno ciclo da água. O pequeno ciclo da água, ele é abiótico, ou seja, ele não tem a participação de seres vivos, e o pequeno ciclo da água envolve somente transformações físicas da água. Pode notar que a gente só teve mudanças de estado físico, de líquido para gasoso, de gasoso para líquido, para sólido,
volta para o estado líquido e daí por diante. Esse aí, o pequeno ciclo da água. Gente, se tem um pequeno ciclo, deve ser porque tem um grande ciclo, né? Então você tem lá que o grande ciclo da água, ele é biótico. Quando eu falo que o grande ciclo da água, ele é biótico, é porque agora nós teremos a participação de seres vivos e ele envolve transformações químicas da água. Opa, olha a diferença. Então, o pequeno ciclo não tem a participação de seres vivos, só envolve transformações físicas da água, e o grande ciclo tem a participação de seres vivos e envolve transformações químicas da água. Como assim, Landinho? Transformações químicas da água. Beleza, né? A água líquida, ela é absorvida pelos produtores. Os produtores vão fazer fotossíntese e na fotossíntese a gente vai pegar CO2 mais água, dando glicose C6H12O6. Vou fazer o seguinte, tá? Eu vou escrever glicose de um jeito fresco. Ao invés de escrever C6H12O6, eu vou escrever assim, ó, C6H2O6. 6 vezes 2, 12, 6 vezes 1, 6. Isso aqui é a glicose. E aí você libera oxigênio. Por que eu quis escrever a glicose desse jeito fresco? Para mostrar que, de uma certa maneira, quando você trabalha com a fotossíntese, eu estou pegando água na forma inorgânica e estou colocando a água associada ao carbono. A água agora, de uma certa forma, está na forma orgânica, associada ao carbono. E aí, né, gente? Você tem que em produtores, em consumidores, em decompositores, nós teremos a atividade de respiração. E a respiração, ela é o contrário da fotossíntese. Ou seja, eu vou pegar a glicose, que eu estou escrevendo dessa maneira fresca, C6H2O6, mais o oxigênio, dando lá CO2 mais água. Ou seja, de uma certa maneira, quando a gente trabalha com a respiração, eu estou pegando a água que está associada ao carbono, a água que está na forma orgânica, e estou devolvendo a água para a forma inorgânica. Aqui na brincadeira, a água volta para o meio. Sendo, né, gente, que, claro, algumas criaturas, ao invés de absorverem, eles ingerem água, né? Então você ingere, você consumidor, bebe água, mas não interessa. Ou você absorveu, ou você ingeriu água, a água chegou em você. E aí, para você devolver essa água para o meio, tem algumas maneiras de trabalhar. A água, né, moçada? Ela pode ser devolvida de volta ao meio através de fezes, através de urina, através de suor. Cocô, xixi, suor, água líquida, volta para o meio. Ah, e transpiração das plantas, né? Apenas lembre um detalhe, né? Enquanto você sua líquido, a planta transpira vapor. O que quer dizer que se eu quiser colocar a transpiração vegetal aqui na brincadeira, eita, siga a seta. A transpiração vegetal, ela vai acabar indo lá para o pequeno ciclo da água, vai cair exatamente no vapor de água. E aí, no que cai no vapor de água, vai lá e retoma para o ciclo da água. Ou seja, você pega a água líquida, fezes, urina e suor, volta para o meio. No caso das plantas, transpiração vegetal, vai lá para poder formar o vapor de água e entra no ciclo da água. De modo que essa esculhambação toda que a gente colocou é o ciclo da água. Como eu disse, pequeno ciclo abiótico, sem seres vivos, só transformações físicas. O grande ciclo biótico com seres vivos, envolvendo transformações químicas pela fotossíntese. A água vai do inorgânico para o orgânico nas moléculas orgânicas, através da atividade de respiração.
vai a água orgânica voltar a ser inorgânica para poder ser devolvida à natureza. Eu estava comentando com vocês que o vapor de água, ele vai então se precipitar na forma de chuvas. E daí? E daí, moçada, que na verdade é difícil chover porque a água é mais leve do que o ar. Peraí, Landim, como assim a água ela é mais leve que o ar? Ora, a atmosfera ela é 78% de nitrogênio, ela é 21% de oxigênio. Peso molecular do N2, 28. Peso molecular do O2, 32. Água. Peso molecular da água, 18. Olha que a água tem um peso molecular menor que o do O2, que do N2, aqui na brincadeira. Ou seja, moçada, nesse caso, né, a água ela é mais leve. Se ela é mais leve, a tendência da água seria ficar flutuando. Para que chova, eu vou precisar de alguma coisa que comece a juntar água e água e água, até que você forme uma gota de água suficientemente grande, suficientemente pesada, para ser mais pesada que o ar, para poder cair como chuva. Gente, esse carinha que vai atrair água, ele recebe o nome de NCN, o núcleo de condensação de nuvens. O que é, Landim, um NCN? O que é um núcleo de condensação de nuvens aqui na história? Ora, moçada, vai ser alguma substância química, alguma partícula que vai juntar, que vai agregar água em gotas de chuva, que vai juntar várias moléculas de água, que vai agregar várias moléculas de água em gotas de chuva suficientemente pesadas, mais pesadas do que o ar, para a chuva poder cair. Landim, quem seriam essas NCN? Exemplo número 1, a própria água. Afinal de contas, água atrai água. E aí, será que alguém lembra para mim qual é o nome daquela propriedade da água pela qual água atrai água? Coesão, né? Água atrai água. Coesão, graças às pontes de hidrogênio, principalmente. O resultado, uma vez que eu tenho água, ela atrai mais água, e atrai mais água, e atrai mais água, e vai atraindo água até que você forme uma gota de chuva, para a chuva poder cair. De maneira que chove muito na Amazônia porque tem muita planta, ou tem muita planta na Amazônia porque chove muito? Os dois. Não dá para você separar, né? Devo admitir que, a princípio, tem muita planta na Amazônia porque chove muito. Graças às grandes quantidades de chuva, tem muita planta na Amazônia. Mas fato que, graças às muitas plantas da Amazônia, contribui para chover muito. Por quê? Porque uma vez que você tenha muita planta, automaticamente você tem uma alta atividade de transpiração vegetal. No que você tem muita transpiração vegetal, a água da transpiração das plantas atrai água, formando gotas de chuva. Então, como chove muito, tem muita planta, e como tem muita planta, tem muita transpiração, contribui para chover muito na Amazônia. Como eu disse, um ciclo vicioso. Você tem, moçada, lá, que outro importante exemplo de NCN, de núcleo de condensação de nuvens, é um gás chamado de dimetil sulfeto ou DMS. Onde o dimetil sulfeto ou DMS, ele é um gás liberado por algas. Inclusive, isso aqui dá o típico cheiro de alga. Então, quem mora aí em cidade de praia, né? Tem algumas épocas do ano lá que nas praias ficam aquelas algas lá, né, na areia, e tem aquele cheiro, aquele fedor, aquele cheiro ruim, tipo de alga, por causa exatamente do DMS. Sendo que esse gás liberado por algas, ele acaba formando ácido sulfúrico. Cuidado, nada a ver com chuva ácida, tá? Esse ácido sulfúrico aqui, ele já é normal em relação à chuva, já contribui para o pH, para a acidez normal da chuva. Se tiver, claro, ácido sulfúrico demais, aí vai ter chuva ácida. Mas isso aqui está dentro da normalidade.
já está dentro do cálculo do pH normal da chuva, da acidez normal da chuva. Né? De qualquer maneira, forma H2SO4, que então agrega água em gotas de chuva. Algas são importantes pra caralho, né, moçada? Né? Número 1, porque elas são os principais produtores em ecossistemas aquáticos. Elas são a base do fitoplâncton, né? Elas são a base da alimentação dos seres aquáticos, né? Acabam tendo também uma importância muito grande em relação à produção de oxigênio para a atmosfera da Terra. E acabam tendo uma importância muito grande na regulação do clima do planeta. Olha que as algas, elas ajudam a formar chuva, graças ao DMS, o dimetilsulfeto forma H2SO4, vai formar gotas de chuva, contribui para as chuvas do planeta, contribui para regular o clima do planeta. Estava comentando, né, que o principal reservatório de água no planeta é a água líquida, em oceanos, lagos, etc e tal, e claro, né, moçada, principalmente nos oceanos. 71% da superfície do planeta é coberta pelos oceanos. Daí, 97,5% da água que existe no planeta é água salgada. Lá nos oceanos. Infelizmente, essa água salgada nos oceanos, ela não é apropriada para o consumo, né? Para o consumo humano. Afinal de contas, tem sal demais. Né? Sal demais vai acabar desidratando as nossas células por osmose. Você não pode beber água salgada, senão você vai acabar desidratando por osmose. Ô Landim, fácil, né? Por que você simplesmente não tira o sal da água para a gente beber? Existem técnicas de dessalinização. Existem maneiras de você tirar o sal da água. Né? Principal técnica de dessalinização, uma técnica chamada de osmose reversa. Cuidado que isso aqui não existe na natureza, tá? Osmose reversa é um fenômeno, né, artificial, né, um processo desenvolvido pelo homem para poder tirar o sal da água, para tornar a água apropriada para o consumo. Muito legal? Muito legal. Entretanto, muito caro, né? Então, acaba sendo inviável. Então, você pega, por exemplo, a gente aqui no Ceará, né, praia pra caramba, e a galera do interior do Ceará com problemas de falta de água para beber. Ô, Landim, por que não simplesmente pega lá a água do mar, tira o sal e dá pra galera beber? Muito caro. Pro pessoal, por exemplo, lá nas Arábias da vida, né, que ganha dinheiro pra caramba à base lá de petrodólares, para eles dá para eles bancarem. Né? Pra gente, pra nossa realidade, infelizmente não dá. Daí a gente tem que se virar com água doce. Apenas 2,5% da água do planeta é água doce. Bem pouquinho de água doce, só que um problema em cima disso aqui. Dessa água doce do planeta, a gente calcula que algo em torno de 99,7%, ei, olha a putaria, é 99,7% de 2,5%. É 99,7% da água doce. É 99,7% dos 2,5%. Está, gente, em geleiras. Lá no Polo Norte, lá no Polo Sul, principalmente no Polo Sul, né? Principalmente lá na Antártida, a gente não tem acesso a isso. Ou então em aquíferos que a gente não consegue utilizar. Porque, por exemplo, eles são muito profundos. A gente não tem como, de repente, chegar e utilizar. Ou seja, já tem pouca água doce no mundo. 2,5% da água é doce. Desses 2,5%, 99,7% eu não consigo utilizar. Está lá na Antártida, está lá no Polo Norte, né? Em aquíferos que eu não consigo utilizar. O que quer dizer que apenas 0,3% da água doce, 0,3% da água doce, 0,3% dos 2,5% está na forma, moçada, de lagos, está na forma de rios, está na forma de aquíferos que a gente possa utilizar. Então, gente, infelizmente,
a quantidade de água doce no planeta é limitado. Água é renovável? Água é renovável. Mas, cara, mesmo sendo renovável, demora um tempo para você renovar a água de um lago, de um rio, de aquíferos, e a gente está consumindo água tão rapidamente, a gente está poluindo os reservatórios de água tão rapidamente que não está dando tempo para você renovar os depósitos. Que é renovável, é renovável. A água, ela vai lá no pequeno ciclo da água, evapora, chove, evapora, chove. Ela vai sendo renovada, só que tem que dar um tempo para isso. E a gente está consumindo água demais, a gente está poluindo a água demais, mais rápido do que a água, ela possa, nesse caso, se renovar. Ainda tem um detalhe extra. Além de você ter pouca água, a água ela é extremamente má distribuída no planeta. Ela é muito má distribuída. Pra vocês terem uma ideia, 1/3 da água potável do planeta está aqui na América do Sul. Ou seja, nesse aspecto, nós somos extremamente privilegiados. Sendo que desse 1/3 da água potável que está aqui na América do Sul, entre 10% e 12% da água potável do mundo está, gente, num país chamado de Brasil. Sendo, moçada, que no Brasil nós temos as duas maiores bacias hidrográficas do planeta, ou seja, as duas maiores bacias de rio do planeta, exatamente a bacia amazônica e a bacia platina. Claro que não é só do Brasil, né? Mas maior parte lá da bacia amazônica, maior parte lá da bacia platina está aqui no território brasileiro. E o Brasil, moçada, ele tem simplesmente os dois maiores aquíferos do planeta. Então, além da gente ter as duas maiores bacias hidrográficas do mundo, a gente tem os dois maiores aquíferos do planeta. Esses dois maiores aquíferos do planeta, né, continuando aqui, o número 1, antigamente era chamado de aquífero de Alter do Chão, lá no Pará. Entretanto, a moçada foi descobrindo que esse aquífero de Alter do Chão, a princípio descoberto no Pará, se interliga com vários outros aquíferos na região da Amazônia. E hoje em dia, ele deixou de ser conhecido como de Alter do Chão para ser chamado pelo nome de SAGA, Sistema Aquífero da Grande Amazônia. Gente, é tanta água, mas tanta água, água doce, estou falando de água doce, de água potável, que a galera calcula que daria para sustentar todo o planeta Terra durante 250 anos. Durante 250 anos, a quantidade de água que tem lá para o planeta Terra inteiro, estou falando de água potável. O segundo deles, o aquífero Guarani, que até um tempo atrás era considerado o primeiro, mas a moçada descobriu, né, o sistema aquífero da Grande Amazônia e percebeu que ele era bem maior do que lá o aquífero Guarani. O aquífero Guarani, ele está lá na região da Bacia Platina, então ele é compartilhado com vizinhos como Paraguai, Uruguai, Argentina e aí vai. Então olha como a água potável no mundo, ela é um recurso extremamente mal distribuído. De todos os continentes, 1/3 de toda a água potável está aqui, na América do Sul. Entre 10% e 12% da água potável no Brasil, as duas maiores bacias hidrográficas, a bacia amazônica, né, a maior das maiores, bacia platina, os dois maiores aquíferos do planeta, né, o SAGA e o Guarani, e apesar disso, tem gente morrendo de sede aqui no interior do Ceará. Ou seja, não apenas é distribuído em nível global, como é distribuído, mal distribuído, em nível regional. É mal distribuído globalmente, é mal distribuído regionalmente. Então, mesmo no Brasil, tem regiões extremamente áridas, extremamente secas, né? A má distribuição da água. Daí, tem que economizar água. Daí, tem que segurar em relação à quantidade de água que a gente vai estar utilizando. Lembrando, né, daquela estatística que ela é muito conhecida, da água potável utilizada no planeta, 70%
é exatamente para agricultura. Vou escrever assim, tá? Agropecuária. A gente tem 20% é utilizado para as indústrias e apenas 10% da água potável é para uso doméstico. Ou seja, eu sei que é muito importante você, por exemplo, tomar cuidado para não desperdiçar água na sua casa. Escovar os dentes, fechar a torneira. Cuidado aí com o tempo que você demora tomando banho. E aí vai. Mas, cara, mais importante do que isso, cuidado com indústrias. E mais importante ainda, cuidado com a agropecuária. Né? A maior parte da água doce, potável, consumida no planeta, na agropecuária, particularmente em relação à agricultura, ou seja, em relação à irrigação. Né? Então, a irrigação, ela vai consumir a maior parte da água potável do planeta. Mas claro que a gente precisa disso. Afinal de contas, a gente tem que produzir comida, caramba, para 7 bilhões de pessoas no planeta. Então, tu vai precisar irrigar. Mas a gente precisa, então, de técnicas adequadas de irrigação. Nas aulas de botânica, eu conversei sobre isso. Quem não lembra, a gente tem lá uma técnica de irrigação chamada de aspersão. A aspersão, aquele aparelho chamado de aspersor, que ele vai jogando água, girando e jogando água, girando e jogando água, que o aspersor implica em grandes perdas de água por evaporação. Ele é mais barato? Ele é mais barato. Ele tem um aspecto legal de ele ter um custo menor. Mas, cara, não é legal. Não é legal. Mais bacana é trabalhar com gotejamento. Gotejamento, né? Tu vai passar tubos no chão, tubos rente ao chão. Nesses tubos tem um furinho bem do lado da raiz da planta. E por esse furinho vai gotejando água. Aquela história, né? De que quando o tubo está passando pelo chão, o furinho do lado da raiz, a água cai onde tem que cair. Porque quando você faz a aspersão, que você vai distribuindo a água cai nas folhas. E não é a folha que absorve a água, é a raiz. No que a água cai na folha, grande parte da água evapora sem ser absorvida, grandes perdas de água por evaporação. E quando eu trabalho com gotejamento, né, a tubulação de água no chão, né, um furinho para gotejar em cima da raiz, a água cai onde tem que cair, que é em cima da raiz. A tubulação está protegida pela sombra da própria planta, de maneira que diminui as perdas de água por evaporação. Cara, é bem mais interessante. Perdas de água bem menores. Tu vai colocar água onde tem que ser colocada, não é em cima da folha, é em cima da raiz. Né? A área de gotejamento está na sombra da própria planta, então evapora menos água. O problema, né, moçada, é que você vai ter um custo mais elevado. Mas precisamos lidar com isso, porque a água potável é um recurso escasso. Eu lembro para vocês que o homem, ele pode intervir no ciclo da água de várias maneiras, né? Tirando a água líquida, usando aqui na agricultura, e a água evapora, e nem sempre ela volta para o mesmo lugar. A gente tem um episódio muito conhecido do Mar de Aral, lá na Rússia, né? Quando eu era pivete, eu sempre gostei de mapa, né? De mexer em mapa, né? E você via lá no mapa da Rússia, lá, um lago gigantesco, o Mar de Aral, que ele praticamente secou. Cara, a natureza não aguenta muito desaforo. De tanta galera desviar a água do Mar de Aral, apesar do nome mar, era um lago. O diabo do lago secou. Um dos maiores lagos do planeta, ele vai lá e seca. Né? Exatamente porque transfere a água para outro lugar, a água evapora e não necessariamente volta para o mesmo canto. Você pode acabar causando uma série de desequilíbrios em relação ao ciclo da água. Como, por exemplo, através da construção de hidrelétricas. Na aula passada, eu comentei com vocês que hidrelétricas, elas são uma fonte de energia limpa, né? Muito bacana nesse aspecto, né? Energia limpa. Quando você vai lá e usa uma hidrelétrica, você vai lá e transforma energia potencial gravitacional
e energia cinética para movimentar as turbinas da hidrelétrica, e essa energia cinética é transformada em energia elétrica, lá como você estuda nas aulas de física. Apesar dela ser energia limpa, ela, entretanto, tem um impacto ambiental. O impacto ambiental em relação à construção da hidrelétrica. Aquele problema de que você tem quando você faz uma hidrelétrica, que os lagos das barragens, aquele lance lá dos reservatórios de água, eles inundam áreas florestais. No que eles inundam áreas florestais, elas então vão ser decompostas de maneira anaeróbica. Lembrando que O2 não é muito solúvel em água, porque a água é polar, O2 é apolar. Então, se está tudo inundado, você não vai ter muito oxigênio. Então, essas áreas florestais são decompostas anaerobicamente. E no que, moçada, você decompõe de modo anaeróbico, o resultado é que libera metano. E lembrem que o metano, ele é um potente gás de efeito estufa. Pronto, moçada. Ou seja, uma usina hidrelétrica, ela não tem impacto zero. A energia em si é limpa, mas ela tem uma série, a energia em si, ela é limpa, mas ela tem uma série de impactos ambientais. Você tem lá a alteração do curso natural dos rios. Você tem a alteração da umidade do ambiente. Ô Landim, por que altera a umidade? Porque onde você tem um lago, aumenta a evaporação. Antes era uma floresta. A floresta foi inundada e virou um lago. No que a floresta foi inundada e virou um lago, gente, o lago vai ter uma taxa de evaporação mais alta. Então vai acabar aumentando a umidade naquela região próximo do lago. Então, o aumento da umidade pela evaporação de água do lago. Bem como eu também tinha comentado com vocês do problema dos peixes que fazem piracema. Ou seja, aqueles peixes que vão subir o rio para desovar na nascente. Até comentei, né, que uma maneira de driblar esse problema dos peixes que fazem piracema, né, que eles não vão conseguir subir a barragem, é construindo aquelas escadas para peixe, né, aqueles caminhos alternativos, né, tá lá a barragem, eu faço um caminho alternativo por fora, para o peixe poder ir subindo aos pouquinhos, para ele poder completar o percurso dele de piracema e poder, nesse caso, se reproduzir. Então, sim, né, o homem pode interferir, né, dentro do ciclo da água com alguns impactos ambientais seriamente negativos.